Eu vou resolver o problema do outlier em nosso conjunto de dados aplicando esta função. Então, veja que é o método replaceOutliers. Esse método pertence ao objeto trataOutlier, que é o objeto da nossa classe. Eu passo a lista de colunas que eu quero aplicar o tratamento de valores outliers. Executa. Ele então já fez a correção. Vamos agora pegar novamente o overview. Aguarde alguns instantes. Olha lá o que aparece na parte de baixo. 0% de valores outliers com base na regra que nós usamos, ok? Essa regra aqui em cima é a regra mais amplamente usada, mas não é a única. Dependendo do conjunto de dados, você pode ser um pouquinho mais restrito ou você pode aumentar um pouquinho essa regra. Normalmente 1.5 é algo que usamos com frequência, 1.5 vezes o IQR. Então, resolvemos o problema. Agora precisamos saber como ele foi resolvido. Vamos lá para estratégia 3.py e vamos analisar a função de replace dos outliers com os fences. Já vai entender o que é o fence exatamente, embora esteja aqui no relatório, não é? Veja que eu tenho o lower fence e o upper fence. Basicamente, são as cercas de limite superior e inferior. Isso aqui, ó, exatamente esse tracinho azul aqui no mínimo e o tracinho azul aqui no máximo. São os limites. O que eu fiz? Eu simplesmente fiz uma substituição. Se o valor era outlier, eu substituí pelo tracinho, pelo valor que estava no tracinho. Basicamente isso. Nós vamos dar uma olhada diretamente aqui em nosso script. Então, observe que eu recebo como argumento a lista de colunas. Eu, então, faço um loop pela lista de colunas. Para cada coluna, observe o que eu vou fazer. Eu vou chamar a função quantile, que é uma função disponível a partir do meu data frame. Veja que eu vou chamar a função quantile para a coluna do data frame. Eu vou extrair o quartil 25. Quantile é para você extrair o quartil 25. E vou extrair o quartil 75. Basicamente, eu estou extraindo Q1 e Q3. Para quê? Para isso aqui, ó, para poder calcular IQR. Eu tenho que fazer isso para cada coluna, ok? Porque os valores de quartis, eles são por coluna. Então, por isso que eu estou dentro do loop. Eu, então, calculando o IQR, defino o meu cutoff, que nesse nosso caso é o IQR multiplicado por 1.5. Pronto. Agora, basicamente, o que eu faço? Calcular lower e upper, que são os fences, que são os limites, né? Exatamente aqueles tracinhos. O lower será Q1 menos cutoff. O upper será o Q3 mais o cutoff. Caso esteja difícil visualizar, só você olhar para a imagem. Ou seja, eu estou usando como limite inferior e superior exatamente o que? Q1 menos cutoff, Q3 mais cutoff. São os meus limites. Se tiver valor outlier nesses limites, eu vou tomar uma ação e é o que está aqui embaixo, hein? Isso aqui agora também em programação em Python. A partir do NP, que é o apelido carinhoso do NumPy, eu chamo a função where. E aí ela faz o seguinte, ela pega no meu data frame a coluna, porque eu estou dentro do loop. Se o valor da coluna, o valor do dado especificamente, for maior do que o upper, eu então vou colocar o upper. Se não, eu mantenho o valor da coluna. Isso aqui é, na verdade, um condicional, não é? A função where cria um if. If, que é estudado lá no comecinho do curso gratuito de Python Fundamentos. Então, para o outro item, eu também chamo where e eu verifico. No meu data frame, essa coluna tem um valor menor que o lower? Se tiver, é um outlier. Eu então substituo pelo lower. Se não, eu mantenho o valor da coluna. E aí eu vou passando por cada um dos registros e, essencialmente, esse verdinho aqui vai deixar de existir. Eu vou substituir o valor do verdinho exatamente pelo valor que eu tenho na linha azul. Porque foi essa regra que nós utilizamos para poder resolver o problema dos outliers. Exatamente assim que nós chegamos à solução. Esse valor de 1.5 que nós usamos para multiplicar no IQR é, em geral, um valor seguro, ou seja, você vai resolver a maioria dos problemas utilizando essa regra que eu acabei de mostrar para você. Dependendo do conjunto de dados, da escala da variável e alguns outros fatores, você pode aumentar ou diminuir um pouquinho esse valor. Uma recomendação que eu faço é você ser um pouco mais conservador, tentar remover de forma mais suave no início. Se necessário, você aplica uma segunda rodada. Com base no critério que nós adotamos, eu não tenho mais outliers, mas eu poderia mudar o critério agora se eu quisesse, diminuindo ou aumentando o valor de 1.5 para então poder detectar mais uma leva de outliers e aí aplicar mais uma rodada de tratamento.
Vai depender sempre, claro, de cada situação. A regra que eu trouxe para você, ela se aplica na maioria dos casos. Já é algo seguro, pelo menos para você começar. E assim, nós temos então o tratamento dos outliers. Vamos concluir o nosso trabalho no próximo vídeo. Até lá!